Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda novamente. Como nós falamos na última aula, nós agora vamos entender um pouquinho de como funciona uma planilha de precificação para você aplicar no seu escritório de engenharia, arquitetura ou design. Como nós falamos na aula anterior, essa é uma planilha simples, embora bastante completa, mas ela é uma planilha simplificada que vai facilitar para você que está começando a desenvolver a sua metodologia de precificação. Ela vai facilitar para você listar os seus custos diretos, os seus custos indiretos, as suas despesas e tudo o que pode influenciar no preço do seu projeto. Além disso, nessa mesma planilha, você tem a possibilidade de calcular o número de horas que você vai gastar no projeto e dessa forma chegar no valor que será repassado para o seu cliente e também de controlar se essas horas estão efetivamente sendo gastas no projeto como foram previstas ou não. Então, sem mais delongas, vamos entender aqui o funcionamento da nossa planilha. Lembrando que o arquivo com essa planilha limpa para você trabalhar está disponível aí nos materiais complementares do seu curso de precificação de projetos. Então você pode acessar aí a sua área do aluno e fazer o download da planilha, de forma que você pode ir acompanhando junto com essa videoaula o preenchimento de cada campo da mesma. Então, vamos lá. Para a gente começar a entender a nossa planilha, pessoal, vamos ver aqui como que ela é composta, tá? Então eu tenho 6 abas aqui embaixo, tá? Do Excel, eu tenho 6 planilhas que se complementam, onde cada uma dessas abinhas vai me trazer uma informação referente aos gastos do meu escritório todo mês. E a última abinha, a abinha que tem o nome de calculadora, é aquela que eu vou usar para poder efetivamente definir o preço do meu projeto. Mas antes da gente chegar na abinha calculadora, vamos primeiro alimentar essa planilha para que ela possa nos auxiliar aí na formatação do nosso preço. Começando pela guia despesas. Se nós formos relembrar o que nós aprendemos lá no nosso primeiro módulo dos conceitos iniciais, as despesas são aqueles gastos que o seu escritório tem no final do mês, funcione ou não. Então, se você tem um escritório que desenvolve projetos, você tem um gasto no final do mês que você tem que pagar, quer você tenha desenvolvido o projeto naquele mês, quer não. Esses gastos, essas despesas, vão variar de escritório para escritório. Então, se você trabalha em home office, provavelmente você não vai precisar se preocupar com o valor referente ao aluguel, que está previsto aqui na primeira linha da nossa planilha. Ou, se você trabalha em home office e quer fazer uma proporção entre o valor que você paga do aluguel do seu apartamento para morar e para trabalhar, você pode fazer essa proporção e lançar aqui no campo correspondente da planilha. A planilha já vem com algumas despesas listadas para você. Essas despesas podem ser mantidas, elas podem ser apagadas e você pode adicionar novas despesas de acordo com a sua necessidade. Inclusive, se você precisar de mais linhas, você pode adicionar mais linhas na sua planilha sem maiores problemas, ok? Para efeito aqui do nosso entendimento dessa planilha, nós vamos trabalhar com as despesas que nós já temos aqui. Vamos partir do princípio de que você tem uma empresa com uma sede própria e que por isso você tem alguns custos aí, algumas despesas que você vai ter que pagar todo mês, como por exemplo a despesa referente ao aluguel. Aqui no campo unidade você pode colocar verba, VB, a quantidade é 1, se você tem uma sala, se você tem 2 ou 3 você altera a quantidade da forma como você precisar. E você vai escrever aqui o valor mensal do seu aluguel. Vamos considerar que para o nosso exemplo aqui, o aluguel da nossa sala seja de R$ 1.500. Perfeito! Da mesma forma, se eu alugo uma sala num prédio comercial, eu preciso pagar o condomínio dessa sala, ou seja, aquela taxa que é rateada entre todos os condôminos
para poder custear os gastos do prédio, de limpeza, manutenção, segurança. Então, vamos lançar aqui, eu pago uma taxa de condomínio. Para o nosso exemplo, vamos considerar aqui uma taxa de condomínio de R$200. É interessante. Se você tem uma empresa registrada, seguramente você precisa ter contratado um contador, porque o contador é a pessoa que cuida aí dos impostos, dos tributos, da parte fiscal da sua empresa. Isso aí também é uma despesa. Quer você desenvolva projeto todo mês ou não, você paga o seu contador ali mensalmente para poder prestar assessoria fiscal da sua empresa. Vamos deixar como verba também um contador no valor de R$500, que é uma média do mercado aqui em Belo Horizonte. Existem serviços de contabilidade mais baratos, mais caros. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Se o seu contador é mais barato, não tem problema. Você lança o valor que você paga para a pessoa que você contratou. Se o seu contador é mais caro, a mesma coisa. Para o nosso exemplo aqui, vamos trabalhar aí nesse universo de R$500. A taxa de alvará, nós falamos lá quando a gente estava falando sobre os tributos, né, e as taxas que você paga para o funcionamento do seu escritório, que você precisa do alvará de localização e funcionamento. Aqui na cidade de Belo Horizonte, você renova esse alvará anualmente. Ele tem um preço aproximado aí de R$280 por ano. Então já vamos colocar aqui como uma despesa. O IPTU, que você paga todo mês. Então você vai colocar aqui também, vamos colocar aqui que o IPTU dessa sala seja de R$150 por mês. E a anuidade do CAL, que a gente paga também uma vez por ano. A gente tinha colocado um valor lá de 579, vamos arredondar para R$580, dividido por 12 meses, uma média aí de R$ 48,33 por mês. Posso colocar outras despesas? Posso colocar outras despesas. É só eu ir colocando despesa na sua linha correspondente e o valor onde aqui na coluna do valor mensal, ok? Não vou colocar novas despesas nessa parte aqui não, vamos trabalhar com essas aqui para a gente entender o funcionamento da planilha. Uma vez que eu defini minhas despesas, eu vou para a aba seguinte, que é a aba dos custos indiretos. Também, da mesma forma que na planilhazinha anterior, na abinha anterior, a gente já deixou listados aqui alguns exemplos de custos indiretos com sua respectiva vida útil, como nós falamos também lá na aula referente aos custos, né? Essa vida útil que está estimada aqui nessa coluna, ela é baseada numa tabela da Receita Federal, inclusive é uma tabela que está disponível para você aí no material complementar do curso, mas ela é baseada nessa tabela que levanta aí a média do país inteiro, né? Do tempo que as pessoas gastam para trocar de computador, para trocar de impressora, enfim. Como nós falamos lá na aula onde a gente falou sobre depreciação, é importante que você meça o tempo de depreciação dos equipamentos do seu escritório, porque aí dessa forma você vai ter um perfil mais dentro da sua realidade. No começo, quando você ainda não conhece esse fator de depreciação, você pode trabalhar com essa vida útil aqui, não vai ter grandes problemas. Mas à medida que você for tendo maior controle do seu escritório e dos custos e do que você gasta todo mês, você pode ir ajustando essa vida útil aqui da forma como for mais conveniente para você, ok? Da mesma forma que lá na abinha das despesas, você pode colocar aqui outros exemplos de custos indiretos que você eventualmente tenha no seu escritório, inclusive colocando mais linhas na planilha, na tabela, ok? Nós vamos trabalhar essencialmente com essas aqui, tá? Então, vamos ver aqui, eu tenho aqui um custo indireto referente a computadores. Computadores está na categoria equipamentos, eu consigo categorizar aqui de acordo com o tipo de custo indireto, tá? Essas categorizações aqui no longo prazo são interessantes porque eu consigo depois filtrar minha planilha.
Qual que é o meu custo indireto maior? É o custo de equipamento? É o custo de mobiliário, de software? Enfim, onde que eu gasto mais? Porque sabendo onde que eu gasto mais, eu sei também onde que eu posso intervir com maior efetividade para reduzir o meu custo de produção e, consequentemente, reduzir o preço final do meu projeto, ok? Então vamos considerar aqui computadores, vamos considerar aí a situação de um escritório com 2 pessoas trabalhando e cada pessoa ela tem um computador aí que custa na faixa de R$ 4.500. Então o valor do computador é R$ 4.500, eu tenho 2 computadores no meu escritório. A vida útil estimada para esses computadores é de 5 anos, então eles depreciam 20% ao ano. Então o que a minha planilha está fazendo na verdade? Ela está pegando 20% desse valor e fazendo a proporção mensal. Então quanto que eu gasto de computador por mês para fazer os projetos do meu escritório? No caso aqui, R$ 30. Vamos colocar que esse escritório tem uma impressora A4 que custou R$ 350. Ela tem a sua depreciação lá no final de 8 anos de vida útil. Vamos colocar uma impressora A3 de R$ 1.200. Aqui são exemplos, tá, pessoal? Sempre lembrando, você vai transcrever para cá a realidade da sua empresa. 2 pessoas trabalhando, então eu tenho 2 cadeiras de escritório, cada cadeira custou R$ 500. Vamos colocar que eu tenho uma sala de reuniões com 4 cadeiras, também a R$ 500 cada cadeira da sala de reunião. 2 estações de trabalho, lembrando que é um escritório onde trabalham 2 pessoas, cada estação R$ 750. Os softwares, né? Se você trabalha com arquitetura, com engenharia ou com design, você já sabe melhor do que ninguém que o custo dos softwares que nós utilizamos nos escritórios é muito elevado, né? Uma licença permanente do SketchUp hoje gira em torno de R$ 5.000, R$ 4.900 por aí. Do AutoCAD você tem que pagar uma assinatura anual ou usar softwares similares que tenham versões aí, perpétuas e assim por diante. É claro, se você trabalha na clandestinidade, vamos dizer assim, ou seja, se os seus softwares não são originais, esses custos você não tem. Agora, é recomendável que você comece a prever esses custos na hora de compor o seu preço, mesmo que hoje você trabalhe, por exemplo, com o software SketchUp pirata. Então, eu não paguei para usar esse SketchUp que eu tenho no meu computador hoje, mas considere o valor dele na sua planilha de precificação, porque aí você já vai gerando uma reserva para quando o seu escritório estiver mais estabilizado, melhor firmado no mercado, para que você possa investir num software original. Hoje em dia a fiscalização ela é bastante efetiva, ela é bastante ostensiva nessa área de software, então para evitar que você tenha uma surpresa desagradável lá na frente, já comece a pensar na legalização dos softwares que você utiliza no seu computador para que o seu escritório possa funcionar de forma legal e que você não tenha sustos aí pela frente. Então, 2 arquitetos utilizando o software SketchUp, o valor do software é em torno de R$ 5.000 para cada licença. Eu tenho 2 licenças. Estou considerando aqui que a gente renova as licenças desse escritório a cada 5 anos. Se você gosta de estar atualizado com o seu software o tempo todo, não, eu quero que o meu software seja sempre o do ano, ao invés de você colocar 5 aqui, você vai colocar 1. O que significa isso? Que a sua depreciação mensal aqui aumenta bastante. Afinal de contas, ao término de 1 ano de trabalho, você tem que ter angariado aí R$ 5.000 vezes 2 para 2 máquinas, para que você possa comprar a licença atualizada do seu software no ano que vem, tá? Vamos continuar aqui na nossa planilha, vamos trabalhar com a previsão de 5 anos, que fica mais fácil de absorver esse custo no nosso preço. A licença de AutoCAD também, apesar de ela ser uma licença mensal, né, você paga um valor mensal para a Autodesk, mas os similares do AutoCAD aí giram em torno de R$ 3.900 por uma licença perpétua. Vamos considerar 2 licenças aqui.
O V-Ray, que é um software de renderização, a licença perpétua do V-Ray custa em torno de R$ 5.700. Vamos considerar que no nosso escritório nós tenhamos uma licença. O pacote Office para empresas deve custar em torno de R$ 2.500. Vamos considerar duas licenças. O Windows profissional custa em torno de R$ 800. Vamos considerar duas licenças. E as instalações físicas, né? Quando a gente fala em instalações físicas, a gente está falando da sala onde funciona o seu escritório. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: você alugou uma sala, você com certeza, principalmente se você está na área de arquitetura ou do design, você vai investir numa ambientação, num projeto de decoração dessa sala. Afinal de contas, o seu escritório é o seu cartão de visitas. O pessoal da área da engenharia às vezes não tem tanta essa preocupação, então talvez seja um custo que vocês não tenham tanta... se você é engenheiro, você talvez não se preocupe tanto com ele, mas se você que está assistindo esse curso é arquiteto ou designer, você sabe melhor do que ninguém que o seu escritório fala muito sobre o serviço que você presta e normalmente você vai querer investir aí uma verba para deixar o seu escritório bonito, para impressionar os clientes. Então, vamos colocar aqui um valor de R$10.000, no caso, para a decoração e ambientação do escritório, tá? Esses valores são aproximados, tá, pessoal? É claro que para você fazer isso na sua empresa, o ideal é que você conheça efetivamente o custo de cada equipamento e de cada investimento desse que você fez, mais uma vez, para que a planilha que você vai trabalhar para precificar reflita a realidade da sua empresa. E, como nós já falamos antes, se você tiver mais custos indiretos, você pode listá-los aqui na sua planilha. Só a título de curiosidade, se a gente avaliar aqui o somatório mensal dos meus custos indiretos, olha só, eu tenho aí um gasto por mês de R$ 534,38 para desenvolver projetos no meu escritório, né? Então, se eu estou fazendo projetos, eu estou gastando esse valor aqui todo mês para que eu possa trabalhar. Ou seja, eu já tenho uma despesa, eu já tenho um gasto que vou ter que cobrir no final do mês, né? Assim como na abinha despesas, né? Somando aqui o meu aluguel, o condomínio que a gente tinha visto anteriormente, eu já tenho aqui também uma despesa todo mês da ordem de R$ 2.600 no meu escritório, ok? A gente tem uma terceira aba aí na nossa planilha, que é a aba consumo. O consumo, ele pode ter elementos aí dentro dessa aba consumo que vão ser classificados como despesas, ele pode ter elementos que vão ser classificados como custos indiretos, tá? Por que que elas não estão dentro da abinha despesa ou dentro da aba custos indiretos? Porque são valores que variam mensalmente, então fica muito difícil de você estabelecer um valor fixo, principalmente quando você está começando a precificar, é muito difícil você ter um valor fixo para esse tipo de gasto que está sendo listado aqui nessa abinha consumo. Por exemplo, a eletricidade. A cada mês você acaba consumindo um pouco mais ou um pouco menos. Então, por mais que o seu valor gire em torno de um valor médio, mas ele tem variações mês a mês. Então qual que é a função dessa aba consumo? São aqueles gastos que variam mês a mês. Tem mês que ele é um gasto mais alto, tem mês que ele é mais baixo, tem mês que ele nem existe. Então, como que funciona essa tabela? Você vai fazendo um controle mensal ao longo do primeiro ano de implantação aí, da sua planilha de precificação, e ela vai calcular uma média desses gastos que vai entrar na sua composição de preço. Então, a título aí de exemplo, vamos pegar a eletricidade. Digamos que em janeiro o valor da conta de luz do seu escritório foi R$ 200, em fevereiro foi 180, em março foi 220, em abril foi 220, em maio foi 190, em junho foi 200, em julho foi 170, em agosto foi 210. Vamos lançando aqui
os valores Então, olha só, claro que esses valores eles foram lançados aqui, né, de cabeça. O ideal é que você pegue a sua conta de luz no final de cada mês e lance o valor que você está pagando pela sua eletricidade aqui. Mas você vê que há uma variação no que você paga de eletricidade todos os meses. Se você fizer isso no seu escritório, você vai perceber que existe essa variação. Existe uma média de R$ 209, R$ 210 reais por ano aí, do gasto mensal com eletricidade. Só que esse gasto varia. Então, para que a sua planilha reflita com maior precisão, né, o seu gasto com eletricidade, você vai preenchendo ao longo de um ano aí essas informações. Da mesma forma, a água. Se você paga a água lá, se a sua água não está embutida no condomínio do seu escritório, por exemplo, digamos que você tenha lá um gasto mensal com água. Né? Da ordem de R$ 52 reais. Com a internet a mesma coisa, com o celular a mesma coisa. O material de escritório e o material de limpeza, né? Muitas vezes você não vai comprar material de escritório de limpeza todo mês. Digamos que, sei lá, em janeiro você gastou R$ 200 reais com material de escritório e R$ 80 reais com material de limpeza. Depois você só precisou comprar material de escritório lá em março, com R$ 80 reais. Material de limpeza lá em abril, você gastou mais R$ 90 reais. Aí você foi comprar mais material de escritório em julho, né? Então você vai lançando aí na sua planilha os seus gastos de acordo com o que você vai aferindo no final de cada mês, para que ela vá calculando a média dos seus gastos variáveis aí, né? Que podem ser despesas ou que podem ser custos, certo? De qualquer forma, ela soma e ela te dá uma média anual aí dos seus gastos variáveis, certo? Então, nessas três primeiras abas, eu estou falando de gastos relacionados a despesas e custos. Agora, eu tenho duas abas aqui, que é uma abinha salário CLT e salários PJ. São duas formas de contratação possíveis aí de você fazer dentro da área da construção civil. Se você vai para o salário CLT, a gente está falando daquele profissional que é contratado dentro da consolidação das leis do trabalho, então ele tem direito a 13º, férias, abono e por aí vai. Então, digamos que você tenha lá um funcionário, vamos colocar aqui o funcionário fulano de tal, você pode escolher aqui qual que é o cargo desse funcionário, ele é um arquiteto, ele é um projetista, um estagiário, ele tem um cargo administrativo, vamos colocar ele como administrativo, vamos dizer que seja aí uma secretária, por exemplo, que você tenha. Ele já puxa um salário base aqui, que ele é baseado nas médias de mercado, tá? Mas você pode adequar de acordo com o que você precisa. Digamos que o salário da sua secretária não seja de R$ 2.000 por mês, seja de R$ 1.200. Você pode fazer a adequação aqui sem maiores problemas, certo? Qual que é a carga horária por dia que esse funcionário trabalha? 4, 6 ou 8 horas? Digamos que seja 8 horas. Então, de cara, quando você define o salário base e a carga horária diária, a planilha já vai calcular para você o valor dos honorários, da hora trabalhada, do descanso remunerado, vai te dar o salário bruto, vai calcular aqui os encargos mensais que acabam incidindo sobre esse salário, né? 13º, férias, abono. Você pode definir aqui se existem benefícios que são prestados pela empresa para esse funcionário. Então, digamos que você dê aí R$ 220 de vale transporte para essa pessoa. Então, ele já considera aqui e já puxa o desconto referente ao vale transporte que vai incidir no salário dela. Vou dar um vale refeição também de R$ 350 por mês e um plano de saúde de R$ 150 por mês, né? Então, a planilha já vê os descontos aqui também, de forma que ela já faz o custeio desse funcionário para você. Então, o salário mensal te custa R$ 1.604,
Por dia você paga R$ 72,93 para essa pessoa. Quando a gente fala aqui em R$ 72,93, pessoal, é porque está entrando aqui também referente aos encargos, aos benefícios, tá? Porque isso aqui é o que entra na precificação da sua hora trabalhada. Então a planilha te dá aqui, no final das contas, o custo mensal desse funcionário e o custo por hora desse funcionário, ok? Você pode ir listando aqui quantos funcionários você quiser. Digamos que aqui seja uma secretária, então é essa secretária que a gente lançou aqui, e os sócios, né? Obviamente, você não vai ser contratado CLT do seu próprio escritório, então você vai entrar aqui como um salário PJ. Por que um salário PJ? Porque você não vai ter o recolhimento aí dos encargos sociais e trabalhistas referentes ao que é contratado CLT. Então você pode colocar aqui, por exemplo, o sócio número 1, o sócio número 2, os dois são arquitetos, ok? Aí você vai perceber que no PJ já não puxa salário base, porque você não tem aí uma base de referência para trabalhar. Digamos que cada arquiteto sócio desse escritório vai ter um salário de R$4.000. Lembrando o que nós falamos lá no nosso módulo inicial de conceitos iniciais. O lucro não é salário. Então, no seu escritório, você define quanto você quer ganhar. Quando você vem aqui e fala que o seu salário base é de R$4.000 por mês, significa que isso aqui vai entrar como uma despesa na composição dos seus custos. Ele não é o lucro. Na hora que você for formatar o preço do seu projeto, esses R$4.000 de cada sócio entra como despesa lá para elaborar o seu custo de produção, né? O lucro vai vir em cima disso aí depois. Então, se você quer colocar um salário aqui de R$10.000, R$12.000, R$20.000, é o seu escritório. Você define qual que é esse valor, porém, lembre-se sempre de que você vai precisar ter entradas financeiras que cubram essa despesa todo mês, ok? Você define aqui qual que é a carga horária, né, que cada sócio vai trabalhar por dia. Você pode definir se vai ter descanso remunerado ou não. No meu caso, nós vamos deixar aqui sem descanso remunerado, que normalmente PJ não tem. Se houver algum tipo de bonificação, você pode indicar aqui também, assim como eventuais benefícios que você queira colocar para cada sócio. Digamos que cada sócio, além de receber aqui o seu salário base de R$4.000, receberá por mês um benefício de R$500 para alimentação e o escritório vai bancar um plano de saúde para cada sócio no valor de R$250. Então, você já tem aqui, olha só, no custeio, você tem o salário mensal de cada sócio, quanto que eles ganham por dia e qual que é o custo de cada sócio por hora trabalhada, já calculado pela planilha, certo? Se você tiver funcionários, né, que não sejam sócios, mas que eventualmente vão ser contratados como PJ, você também pode lançar aqui nessa planilha, certo? Você pode atualizar essa planilha sempre que for necessário, né? Então, contratei um novo funcionário administrativo, eu posso vir aqui e inserir nas linhas de baixo aqui, de acordo com o que a minha empresa precisar. É importante, inclusive, que você faça isso, porque cada vez que você contrata uma nova pessoa para a sua equipe, o seu custo de produção aumenta proporcionalmente, né? Então, se eu já alimentei essas abas iniciais aqui, essas 5 abas iniciais, eu posso ir lá para a minha última abinha, que é a aba calculadora. A aba calculadora, nessa tabela azulzinha que está aqui à esquerda, ela já calcula quais são os gastos fixos mensais, todos eles baseados no que você alimentou nessas abas anteriores. Então eu tenho lá despesas mensais, R$ 2.678, custo indireto mensal, 534, salário CLT mensal, salário PJ mensal, consumo mensal, ou seja, no final de um mês eu tenho aí já um gasto que eu tenho que honrar de R$ 15.315,27 para o meu escritório ficar funcionando.
Aqui nessa tabelinha laranja é onde eu calculo o meu coeficiente de produtividade. Então eu tenho aqui a quantidade de horas CLTs que são trabalhadas por mês, a quantidade de horas PJ que são trabalhadas por mês e o fator de produtividade que está multiplicando cada hora dessas. Aqui a gente está com 0,7, então estamos considerando que o funcionário CLT tem 70% de produtividade e o funcionário PJ tem 70% de produtividade. Ou seja, no final das contas, a minha produtividade mensal é de 370 horas. Quer dizer então que eu vou basear nesse fator de produtividade aqui? Não. Como você viu lá no nosso módulo 2, você deve calcular qual é o fator de produtividade do seu escritório e aí sim informar esse valor aqui nessa célula da planilha. Digamos que o seu fator de produtividade seja de 50% apenas para os sócios, já que o sócio ele tem que atender telefone, ele tem que falar com o cliente, nem sempre ele está produzindo projeto, né? Então você pode alterar aqui. Aqui a gente já tem o custo fixo unitário do nosso escritório, que no caso aqui é de R$ 51,19 por hora trabalhada, ok? E aqui embaixo nós temos o nosso markup. O nosso markup, por enquanto, está lançando aqui 1,59. Onde que eu vejo quais são os elementos componentes do markup? Aqui embaixo, na tabelinha composição de markup. No momento que a gente está preenchendo essa tabela, o markup que já vem pré-definido para mim são os tributos, 16,93%. Esses tributos são referentes ao enquadramento da sua empresa no Simples Nacional. Se você for lucro presumido, esses tributos caem para a ordem de 13,5% ao mês. E nós temos um lucro sugerido de 20%. É claro que quem define a margem de lucro da sua empresa é você. Então, se você quer falar que o seu lucro é de 50%, você vem aqui e altera esse valor. Se você quer que o seu lucro seja de 10% para você ter um preço mais competitivo, você vem aqui e altera esse valor. Se você observar, quando a gente altera os valores aqui na composição de markup, o valor do meu markup aqui muda. Então, na situação anterior, né, 16,93% do Simples com 20% de lucro, meu markup era 1,59. Se eu estou no lucro presumido com 13,5%, meu markup é 1,5. Se eu aumento minha margem de lucro para 40%, por exemplo, meu markup vai lá para 2,15. Se eu reduzo minha margem de lucro para 10%, meu markup também cai. Então aqui é onde eu consigo manobrar da melhor maneira o preço final do meu projeto, de acordo com o que eu estou prevendo para esse projeto. Tem aqui também outras linhas, fundo de investimento, comissões de terceiros, BDI e linhas em branco que você pode preencher se você quiser colocar outros componentes no seu markup, ok? Finalmente, nós temos aqui os custos diretos de projeto. Vamos relembrar o que são os custos diretos, que nós vimos lá no nosso módulo 1. São aqueles gastos que você consegue atribuir diretamente a cada projeto, né, que você desenvolve no seu escritório. Então você consegue mensurar e fazer a correlação daquele gasto com o projeto específico que o gerou. Então por isso que ele está nessa tabelinha final aqui, porque para cada projeto que você for precificar, você vai preencher os custos diretos correspondentes. Então eu posso ter, por exemplo, o custo de deslocamento do meu veículo. Tem um valor unitário sugerido aqui para você de R$ 1,65 por quilômetro rodado. Você pode calcular o seu valor unitário. Existem sites na internet, inclusive, que fazem esse cálculo para você, baseado no modelo do seu carro, ano de fabricação, e os custos de manutenção, onde você consegue aí calcular o valor unitário de uma forma bastante precisa. Para o nosso exemplo, vamos manter aqui 1,65 e vamos considerar que para esse projeto específico nós vamos rodar 150 km. Então ele já calcula para a gente qual que é o custo direto de deslocamento. Se eu tiver estacionamento,
eu coloco aqui quantas horas de estacionamento que eu vou ter e jogo o valor da hora. Ah, esse projeto ele vai gerar um portfólio interessante para o meu escritório, então eu vou querer tirar fotos dele depois que a obra estiver pronta. Não tem problema, eu posso falar aqui então que eu tenho uma verba de fotografia de R$800 para fazer o registro desse escritório. Ah, eu tenho aqui minha RRT ou ART que eu tenho que emitir para esse projeto, então eu coloco lá o valor referente ao que eu vou pagar para o meu órgão de classe. Da mesma forma, consultoria externa, assim como quaisquer outros custos que possam estar envolvidos diretamente na produção desse projeto. Só lembrando aqui, pessoal, para cada projeto que você for precificar, você vai fazer uma planilha diferente. É claro que essas abas iniciais aqui, elas não mudam para cada projeto. Então você pode, depois de alimentá-las, deixa uma planilha de base salva no seu computador com esses valores aqui já alimentados, certo? E sempre usa a abinha calculadora, onde você vai atualizar os custos diretos e o markup, além das horas previstas aqui para cada projeto, certo? Uma vez que eu já preenchi tudo que me interessa aqui, eu vou para a estimativa de horas do projeto. Então eu tenho aqui um cabeçalho que você pode preencher com os dados referentes à proposta que se refere a essa planilha, para ficar fácil de você localizar isso depois, para você fazer o acompanhamento das horas e ver se está tudo ok, certo? E aí nós temos aqui cada uma daquelas fases que nós vimos ao longo do nosso curso, referente ao desenvolvimento do projeto. Então você pode, para cada fase dessas, em cada atividade proposta, lançar um tempo estimado para a execução dessa atividade. Então, por exemplo, nas fases iniciais de projeto, captação do cliente, digamos que você vai precisar fazer reuniões para apresentar a sua empresa e apresentar a proposta. Então você já dimensiona aí que você vai gastar 4 horas captando este cliente. Mais 1 hora para elaborar a proposta, mais 1 hora para elaborar o contrato. Aí digamos que para o seu estudo preliminar você vai ter uma reunião de 4 horas para o briefing, você vai gastar mais 8 horas para o levantamento de campo e 12 horas para passar essas informações do campo para o AutoCAD, fazer o cadastramento das informações. Digamos que você vai ter que analisar alguns documentos que vão te tomar aí 4 horas de tempo e você vai ter que fazer alguns estudos iniciais que vão te tomar aí 40 horas de trabalho, né? Uma vez que você passou da fase de estudo preliminar, você vai lá para a fase de anteprojeto. Então eu vou gastar 40 horas de modelagem tridimensional, 20 horas de renderização. Digamos que para esse projeto não terá planta humanizada, não tem nada para conferir, mas eu vou ter uma reunião de apresentação que vai me tomar 4 horas, por exemplo. Aqui, se você tiver a aprovação do projeto na prefeitura, você pode preencher esse campo. Digamos que nesse caso aqui eu não vá passar por aprovação na prefeitura. Então, do anteprojeto, eu já pulo direto para a fase de projeto executivo. Então, eu posso ter lá o meu projeto pré-executivo, vai gastar 12 horas, a minha compatibilização vai levar 20, meu detalhamento vai gastar 40, eu vou reservar 16 horas para conferir esse projeto, 8 horas para as eventuais correções antes da entrega para o cliente e mais 8 horas para orçar alguns elementos, equipamentos, produtos do meu projeto, ok? Tem uma fase de acompanhamento de obra. Digamos que eu vou prever aí 20 horas de acompanhamento à obra para esse projeto. Então, eu vou preenchendo aqui de acordo com a minha necessidade. Se for necessário, eu posso adicionar mais linhas aqui embaixo, de acordo com o que for a demanda do meu escritório, ok? E ir adequando essa tabela, né, de acordo com a realidade da minha empresa. E ela soma para mim. Então, olha só, esse projeto específico que a gente está mensurando aqui, ele vai me gastar 262 horas de trabalho para ser feito. Isso é o que eu estou estimando no momento do preenchimento da planilha. O custo de produção desse projeto é de R$ 14.676. Considerando o markup que está estabelecido na minha planilha,
o preço final para o cliente é de R$ 23.270, sendo que o lucro líquido previsto, né, nesse projeto é de R$ 3.669. Aí o resto da diferença aqui vai entrar como custo indireto, vai entrar como imposto, como comissões, e de acordo com o que você tiver definido na sua composição de markup aqui, tá? Então, o que eu coloco na proposta que eu vou enviar para o meu cliente? O valor aqui de R$ 23.270,33. Esse valor ficou alto? Ficou baixo? É difícil de a gente estimar, primeiro porque os valores que nós lançamos aqui em cada uma das abinhas anteriores foram valores arbitrários, né? Eles não foram retirados de nenhuma fonte real que reflita a realidade do meu escritório, assim como os salários, tanto CLT como PJ, foram totalmente arbitrários. Então, esse valor que a gente obtém aqui fazendo esse cálculo do nosso exemplo, não necessariamente vai ser o que você vai obter quando você fizer a alimentação da planilha com os dados da sua empresa. Mas esteja ciente que quando você alimentar essas abinhas iniciais com o que é a realidade da sua empresa, esses valores que vão aparecer aqui embaixo refletem o seu custo real de produção e, consequentemente, o preço que você deve apresentar para o seu cliente. Aqui embaixo a planilha faz um cálculo caso você queira fazer o parcelamento desse pagamento. Então ela considera que até 6 parcelas sem juros e ela embute uma taxa de juros aí caso o cliente queira parcelar de mais vezes. Então ela já faz essa conta para você. E como eu falei, você consegue também por essa planilha já fazer um controle inicial entre o que foi estimado e o que foi gasto para desenvolver o seu projeto. Porque você pode depois voltar nessa planilha e, por exemplo, na atividade de captação do cliente, você estimou que gastaria 4 horas, mas você viu lá no seu controle que você gastou 3 horas. Então você está no lucro em relação a essa atividade. Porém, você percebeu que na hora de elaborar a sua proposta, você previu que gastaria 1 hora, mas gastou 2. Então, na atividade de elaboração de proposta, você ficou no prejuízo, porque você gastou 1 hora além do previsto. Na elaboração do contrato, mesma coisa, você achou que gastaria 1 hora, mas gastou 4 horas até você fechar o contrato com o seu cliente. O briefing tinha 4 horas previstas e você fez em 4. O levantamento de campo você previu 8 horas e gastou 6. O cadastramento das informações você previu 12 e gastou 13. A análise documental você previu 4 e gastou 3. Os estudos iniciais você gastou 35 horas para fazer. A modelagem você gastou 50, a renderização você gastou 30. Então você já começa a ver, por exemplo, olha, eu passei 25% a mais aqui do que foi previsto para modelagem 3D. Então no próximo projeto eu já fico atento, né? Então nesse ponto aqui, modelagem 3D, é melhor eu lançar um número de horas a mais para ficar dentro da realidade. A reunião de apresentação gastou 2 horas apenas. O pré-executivo gastou 12, você conseguiu compatibilizar em 10. O detalhamento gastou 40, a conferência gastou 10, a correção gastou 6 e os orçamentos gastaram 6. E você gastou as 20 horas do acompanhamento. Então, no final do projeto, depois que você tiver alimentado isso aqui, que é claro, você vai alimentando à medida em que você foi executando as atividades, né? Você vai conseguir ter uma análise global do projeto. Então, nesse caso, eu tinha 262 horas previstas e consegui fechar o projeto com 256, ou seja, eu tive um lucro aqui de 6 horas em relação ao que eu tinha previsto anteriormente. Se porventura eu tivesse gastado mais tempo fazendo o detalhamento, por exemplo, e tivesse ultrapassado o número de horas que eu tivesse previsto, a planilha me sinalizaria aqui como que o projeto ficou em prejuízo. Então, em cima disso, eu consigo, para os próximos projetos que forem semelhantes a esse, na hora de dimensionar as horas,
eu consigo ver em qual etapa que eu gastei mais ou menos que o previsto e consigo ajustar na minha planilha para que eu consiga ir chegando num valor que reflita melhor a minha realidade de produção do escritório, ok? É uma planilha, como eu falei, bem simples, para você que vai começar agora a controlar os custos, a controlar as despesas e a controlar as horas trabalhadas do seu escritório. Ela é boa porque ela é fácil de ser alimentada, ela é fácil de ser mantida atualizada, mas você mesmo vai sentir ao longo do tempo a necessidade de eventualmente introduzir algum tipo de modificação na planilha ou trabalhar com uma planilha mais detalhada para o controle das horas trabalhadas, enfim, isso daí vai vir com a própria evolução e a própria tomada de controle que você for fazendo sobre os gastos e a precificação do seu escritório, ok?